para cima, né? Testar. Boa tarde a todos. É com grande satisfação, né, que nós estamos mais uma vez aqui, reunidos para aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus e principalmente a colocá-los em prática. Que sejam todos bem-vindos, os irmãos que estão aqui encarnados, desencarnados, os internautas. Hoje quem vai conversar com a gente um pouquinho é o José Roberto, né? A palestra será dele. O tema é viver com naturalidade, não é tranquilidade, naturalidade, tá ali. Antes disso tem alguns recadinhos, né? Que são a respeito dos plantões que acontecem meia hora antes de cada início de trabalho. As nossas palestras que acontecem diariamente, agora às sextas-feiras, aberta ao público, né? Quem quiser participar à noite, fique à vontade. E agradecer a contribuição de todos, né, com os alimentos não perecíveis para as cestas básicas que a casa oferece para as famílias cadastradas. Quem puder continuar contribuindo será de grande valia. Então, assim, eu vou pedindo, né, convidando vocês todos a acalmarem os corações, a deixarem as aflições de lado, a interiorizar tudo aquilo que será dito aqui, que todos nós possamos sair daqui melhores do que chegamos. Agradecer à equipe espiritual que desde muito antes, né, preparou o ambiente para nos receber. Que todos nós saímos dessa casa, né, com tanta paz, com tanto amor no coração, e isso se deve também ao trabalho da equipe espiritual. Então que nós sempre nos mostramos agradecidos a eles. E assim sendo, nós damos por iniciada a palestra de hoje. Antes do Zé Roberto começar a falar, o nosso irmão, como que é o nome dele, Leda? Já esqueci. Djalma. O seu Djalma vai ler uma poesia para a gente, né? Então que ele seja bem-vindo. Pode vir até aqui, seu Djalma, por favor. Bom, em primeiro, eu quero agradecer a Deus, agradecer a Jesus, quero agradecer aos mentores espirituais desta casa, quero agradecer aos dirigentes desta casa por ter me dado esta oportunidade de falar aqui alguma coisa sobre a nossa Mãe Maria. Que, na verdade, na vida do Senhor Jesus, tivera várias Marias, mas duas marcaram muito na vida dele, que foi Maria de Nazaré, a sua mãe, e Maria Madalena, que o amou profundamente, antes aquele amor ainda semimaterial, que ela estava em dois planos por esse amor de Jesus. Quando ela realmente viu, reconheceu a divindade de Jesus, ela passou a amá-lo com um amor espiritual muito mais profundo. Hoje eu vou falar para vocês aqui, ler um poema aqui, da nossa Mãe Maria, Maria de Nazaré. Se com o decorrer dos tempos eu tiver uma outra oportunidade, eu vou falar para vocês aqui alguma coisa sobre Maria Madalena. São duas Marias muito importantes na vida do Senhor Jesus. Então, o poema da Virgem Maria, Nazaré, é assim. Quem escreveu esse poema foi o Amaral Ornelas. Inspiradíssimo, fez este poema. Então, ele diz assim: Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime.
Ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras das desventuras. Bendita sois, ó vós, rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal de vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura, as dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do amor, que ampare e redime. Ai do mundo, se não fora a vossa missão sublime. Então, este é o poema da nossa Mãe Maria, e eu tenho aqui 8 cópias para aqueles que gostaram, se desejarem. Muito obrigado. Já pode deixar um palheiro aí. Muito bom. Ok. Muito bem, boa tarde a todos, então. E vamos falar um pouquinho sobre o tema de hoje, que é viver com naturalidade. Esse é um tema que o Espírito Hamed nos trouxe para que possamos refletir e abordar alguns pontos, né? Então nós vamos ver o seguinte, sobre viver com naturalidade. Na realidade, cada um de nós temos nossa forma de viver, nossa forma que nós julgamos natural. Porém, aquilo que nós achamos de mais natural é a forma que nós possamos viver feliz, possamos viver bem. Essa é a forma natural de viver. E no Livro dos Espíritos, na parte das esperanças e consolações, na questão 920, os Espíritos esclarecem a Kardec que o homem é o artífice da sua própria infelicidade ou felicidade. Então é nós que devemos determinar aquilo que é bom para nós vivermos, aquilo que é bom para que possamos viver de uma forma tranquila, pacífica, harmônica, né? E viver feliz é viver com naturalidade. E viver com naturalidade não é somente viver de uma forma economicamente, materialmente bem. Porque existe uma diferença muito grande, né, entre os bens materiais e os bens morais. O dinheiro, ele não compra a paz. Nós podemos entender o seguinte, né, que se o ser humano vive nesse mundo de uma forma tranquila financeiramente, de posse de bens materiais, que ele vive de uma forma assim, diferenciada dos demais, no sentido material, será que ele realmente vive com naturalidade? Será que ele é feliz? Ele só será feliz desde que ele tenha a consciência tranquila. Se ele procede daquela maneira, se ele tem aquela situação privilegiada, entre aspas, porque todos nós temos alguma missão, algum trabalho a fazer nesse plano terreno. Se nós temos alguma coisa a mais, é porque nós temos que realizar alguma coisa a mais. Se nós temos que realizar alguma coisa a mais, nós temos que entender que isso tem muito a ver com os bens que nós desenvolvemos, aquelas virtudes que o Criador nos coloca de forma latente, no sentido da fraternidade, do amor, da caridade.
Isso é viver com naturalidade. É você ter alguma coisa, saber que você está tranquilo, você está bem, então você pode tranquilamente deitar no seu travesseiro à noite e saber que você fez o melhor possível. Não só para os outros, mas para você, para nós especificamente. Como na questão 917 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos espíritos, né? Qual é a melhor maneira de se progredir, de se encontrar a felicidade, de estar bem? Santo Agostinho responde: é fazer toda noite aquilo que ele fazia, fazer uma introspecção, uma análise de tudo que tinha acontecido com ele durante aquele dia, e saber se tudo que ele tinha feito para o próximo era aquilo que ele desejava que fosse feito para ele. Então, Santo Agostinho nos dá esse exemplo de viver com naturalidade, quer dizer, viver feliz, viver tranquilo, viver em paz, né? Com relação aos bens materiais, vamos nos lembrar de uma passagem evangélica, do Evangelho de Lucas 16, quando ele atribui a Jesus a parábola do rico e do Lázaro. Nessa parábola, ele dizia o seguinte, que existia um rico que vivia vestido de seda e púrpura, e se fartava, e vivia muito bem materialmente. E na porta dele existia um mendigo, Lázaro, que se fartava das migalhas. Ele nunca tinha conhecimento de que o Lázaro estava lá, necessitando daquelas migalhas para viver, maltrapilho, enquanto ele vivia de uma forma nababesca, vestido de púrpura, se fartando. Ocorre, segundo a parábola de Jesus, que eles vêm a desencarnar, vêm a morrer. Quando o Lázaro se encontra no paraíso, o rico se encontra num lugar completamente oposto. E pede ao pai Abraão, né, segundo Jesus, que o Lázaro venha socorrer-lhe, que venha lhe dar de beber, que venha trazer com suas mãos umedecidas a água que ele necessitava. E Jesus disse o seguinte, na sua parábola, que o pai Abraão diz, olha, existe um abismo que separa vocês. O Lázaro não pode ir até você, falou para o rico, e nem você pode ir até o Lázaro. Falei, então, pai Abraão, pelo menos mande o Lázaro aos meus irmãos, que vivem da mesma forma que eu, para que os alerte. Aí, Abraão diz o seguinte, mas eles têm Moisés e os profetas. Eles sabem o que tem que fazer. Eles sabem como tem que proceder. Então, nessa parábola, Jesus demonstra o seguinte, que não possuindo todos os bens necessários, se fartando da alimentação, vivendo de uma forma aparentemente tranquila, a pessoa vive com naturalidade e é feliz. Porque sempre tem alguma consequência. Ainda existe uma passagem importante que Jesus é procurado por um moço rico, segundo o Evangelho de Marcos. E o moço rico diz para ele, mestre, como eu faço para merecer os reinos dos céus? Aí Jesus diz o seguinte, ora, obedece, honra teu pai e tua mãe, ama a Deus sobre todas as coisas, não frauda ninguém, não furtes, siga os mandamentos. Ele fala, mas mestre, eu já faço tudo isso. Ah, você já faz? Então faz o seguinte, abandona tudo que você tem, doa aos pobres e me segue. Aí o moço, que era muito rico, pensou bem, resolveu não fazer. Por que ele procura Jesus? Porque ele se sente infeliz naquela situação. Tendo tudo o que ele tinha, ele não tinha a felicidade. Ele não vivia de forma harmônica, tranquila. Ele queria alguma coisa a mais que aqueles bens materiais lhe proporcionavam. Porque o que acontece? Fortuna não é riqueza. Se nós interpretarmos fortuna como bens materiais, nós estamos enganados. Porque o verdadeiro afortunado é aquele que tem a graça de Deus,
é aquele que tem desenvolvidas as virtudes necessárias para a sua evolução. É aquele que vive com simplicidade. Aquela pessoa que vive no campo. Aquela pessoa que sabe apreciar a natureza. Aquela pessoa vive com simplicidade. Ela vive com naturalidade. Ao passo que aquele que amealha bens materiais não vive com naturalidade, está sempre preocupado. Como Jesus disse, não juntais tesouros na terra, onde a traça rói e a ferrugem destrói, e o ladrão pode roubar. Ajuntai tesouros nos céus, onde você terá permanentemente. A traça não vai roer, a ferrugem não vai destruir, ninguém pode roubar. Então, é dessa maneira que nós temos que trabalhar para que possamos viver de forma feliz, de forma tranquila e de forma natural. E de que maneira nós podemos fazer? Nas leis morais, os espíritos instruem a Kardec sobre a lei do trabalho. A lei do trabalho é uma lei existente. O trabalho é necessário para a nossa subsistência. É necessário para o progresso do mundo, para o progresso da humanidade. Então nós temos que trabalhar. O trabalho, segundo os espíritos, ele é imposto ao homem como uma forma de progresso. Aquele que não trabalha não progride. Nós temos que trabalhar em vários campos, em vários setores, em várias atividades. No caso específico, os espíritos orientam que devemos limitar o nosso trabalho, porque o trabalho excessivo não nos traz a felicidade e não é natural. O trabalho nos é colocado como forma de progresso, e não como forma de penalidade. Nós temos que trabalhar para o nosso progresso. Então os espíritos dizem o seguinte, para viver bem, viver com naturalidade, nós temos que limitar o nosso trabalho. Nós temos que respeitar os limites das nossas forças. Nós temos que saber aquilo que é necessário, que temos que fazer para a nossa subsistência. Aquilo que nós temos que fazer para favorecer o nosso próximo. Aquilo que nós temos que fazer para favorecer a sociedade. Aquilo que nós temos que fazer para amparar aquele que necessita. Isso é trabalho. Ao limite das nossas forças. Temos que respeitar o repouso. Segundo os espíritos, a orientação, também nós temos que repousar, nós temos que trabalhar, nós temos que repousar para que possamos ser naturais, para que possamos ser felizes. Né? E de que maneira nós podemos ser felizes? De que maneira nós podemos viver com naturalidade? Né? Nós temos que desenvolver algumas virtudes que são latentes, que nos são colocadas, que nos são trazidas daquela semente divina, que nós carregamos desde que nós somos criados como espíritos simples e sem conhecimento. Nós temos que desenvolver, por exemplo, a humildade. A humildade nos traz uma vida natural. Nós respeitamos aquilo que nós não podemos alcançar. Ora, se nós estamos limitados por várias razões, é porque nos é necessário esse limite. Nos são impostos limites. Caso contrário, nós não progrediríamos espiritualmente. Nós não estaríamos desenvolvendo o nosso lado moral. Então, esses limites são necessários. Às vezes, aquilo que nós não podemos conseguir é uma bênção que nos é colocada pelo Criador e pela espiritualidade para que nós possamos progredir, servir como freio. Isso em todos os sentidos. Né? Nós falamos no sentido material, no sentido de saúde. Então nós temos que ter a humildade para reconhecer que aquilo que nos é colocado, aquilo que nos é designado, nós temos que levar com bastante tranquilidade, humildade, respeitando o Criador, respeitando aquilo, inclusive, que nós pedimos no Ministério da Reencarnação como limites para a nossa encarnação. A compreensão. Compreender tudo aquilo que ocorre. Compreender as mazelas, compreender os entraves que nos são colocados. Então,
a compreensão é uma necessidade absoluta para que nós possamos nos sentir bem e encontrar a felicidade. Desenvolver o amor. Aquilo que Jesus sempre pregou e nos deixou como o máximo maior, amar o teu próximo como a ti mesmo. Se nós desenvolvermos o amor, nós vamos saber, nós vamos entender as dificuldades de outras pessoas. As dificuldades que nós encontramos no nosso dia a dia. As dificuldades que nós encontramos no trabalho, na sociedade, no lar. Porque o amor é que vai levar à compreensão. O amor é que vai nos levar ao entendimento. E o amor é que nos vai trazer a tranquilidade. A pessoa que ama é uma pessoa feliz, uma pessoa tranquila, uma pessoa que vive de forma natural. Não amar é antinatural. Odiar, desejar o mal, isso é antinatural. A naturalidade que nós temos que buscar e desenvolver sempre para nos sentirmos bem é buscar o amor, a compreensão, a fraternidade. Aquilo que Jesus sempre nos ensinou. Aquilo que Paulo sempre pregou, o amor, ser fraterno, atender o próximo, aquilo que ele sempre fez. Desde que ele abraçou os passos de Jesus, Paulo foi extremamente fraterno. Nos colocou a fraternidade acima de tudo. O amor, o atendimento ao próximo. Vencer o egoísmo. Vencer o egoísmo em todos os sentidos. Ora, nós às vezes somos egoístas nas pequenas coisas. Isso não é natural, não é viver com naturalidade. Viver egoisticamente não é viver com naturalidade. Se nós mantivermos o egoísmo conosco, nós vamos estar não somente prejudicando outras pessoas, mas principalmente a nós mesmos. Porque nós tivemos a oportunidade da encarnação, tivemos todos os ensinamentos de Jesus, tivemos todas as informações do plano espiritual e não aprendemos a sermos desprendidos. Então, o egoísmo é manifestado de várias formas. No apego material, no apego amoroso também, viver egoisticamente, ficar centrado em si, saber que entender que o mundo não está somente em nosso, deve girar em nosso redor. Que nós temos realmente que nos desprender, nós temos que entender, porque assim nós estamos contribuindo para a evolução do planeta. Sobre os credos, nós temos que respeitar os credos para sermos natural. As pessoas, as religiões. O Espiritismo não se arvora de ser o caminho verdadeiro, a escada que leva para o paraíso. O Espiritismo nos traz informações preciosas. Os Espíritos, através da codificação de Kardec, nos trouxe toda a plataforma para que possamos entender a doutrina espírita. Para que possamos entender que a doutrina espírita não é uma doutrina que vai buscar seguidores nas ruas, não é proselitista. A doutrina espírita é uma doutrina esclarecedora. E sendo esclarecedora, nos traz o respeito ao próximo. Então nós temos que respeitar outras pessoas, possivelmente numa crença que nós já vivenciamos, nessa ou em encarnações passadas. Tendo esse respeito, tendo essa compreensão, nós vamos viver de forma natural. Porque nós não precisamos argumentar. A argumentação vem por si só. O esclarecimento vem através dos ensinamentos de Jesus e da doutrina espírita. Ora, se cada um tiver naquele patamar necessário para adquirir aquele esclarecimento, vai adquirir. Como nós estamos aqui hoje, estudando a doutrina de Jesus à luz do Espiritismo. André Luiz diz o seguinte, que às vezes ele diz que o adversário, né, outra pessoa, deve ser entendido por irmão que se caracteriza por opiniões diferentes das nossas. Em todos os sentidos. No aspecto político. Ora, cada um tem sua opinião. Nós não precisamos nos degladiar com aquela outra pessoa e não nos sentir um fraterno irmão
com relação a ela, justamente porque ela tem outra opinião. Porque torce para o time de futebol. E assim por diante, porque tem outra religião, assim por diante. Nós podemos ser felizes e naturais com a nossa compreensão e o nosso entendimento. Nós devemos também viver com naturalidade com relação a outras pessoas de outros meios, outros credos, como já falamos, outras raças, outras classes sociais. Viver com naturalidade. Ter a compreensão de que aquela diferença aparente existe nessa encarnação, em outras encarnações talvez não existissem. São nossos irmãos. Temos que viver de forma feliz e tranquila entre eles. Com os mais poderosos também, por que não? Ora, se aquelas pessoas têm mais condições do que nós, nós podemos viver com tranquilidade com eles. Qual é a diferença? Somos filhos do mesmo pai, fomos criados da mesma forma, simples e sem conhecimento. Ser natural é o prazer de viver com relação à natureza. Natureza que nos é colocada à disposição, essa maravilha, esse mundo, esse planeta tão maravilhoso que o Senhor nos colocou, com os animais, é viver com naturalidade. Não? Nós possuímos talentos que precisam ser exercitados. E esses talentos, nós temos que dar o real valor para que possamos cumprir a nossa tarefa, o nosso papel nessa jornada encarnatória e nesse planejamento que Jesus, que o nosso Pai nos coloca. Cada um de nós, como já dissemos, nós somos criados de forma individuais. Nós somos individualidades. Nós temos o nosso livre-arbítrio, nós somos dotados da razão. E por aí nós temos uma jornada pela frente. Essa jornada, nós escolhemos os caminhos que nós queremos trilhar. Ou os caminhos mais difíceis, ou os caminhos melhores. E esses caminhos que nós escolhemos é que vai fazer de nós pessoas melhores. Jesus nos alerta sempre com relação à porta larga, à porta estreita. Não vamos escolher as facilidades, vamos escolher as coisas mais adequadas para o nosso desenvolvimento. E dessa forma é que nós poderemos alcançar a nossa evolução. Né? E viver com naturalidade é sempre viver com simplicidade. Né? Vivemos de maneira simples, sem ostentação, de forma tranquila. Aí nós viveremos de fato com naturalidade. Né? As coisas mais simples são as melhores da vida. Né? Eu estava assistindo uma entrevista de um assunto bastante importante ontem, né? Que é do caso que vocês conhecem, que é daquele jogador, o Bruno, né? Que foi responsável pela morte de uma pessoa. E ele estava se mostrando, ele está na prisão já há algum tempo. Ele já está cumprindo pena. Me pareceu ele colocar de uma forma assim bastante verdadeira. Ele colocou, sem dúvida, ele não fugiu da responsabilidade do que ele tinha cometido. E ele colocou o seguinte, que ele vivia num mundo irreal. Ele vivia num mundo onde ele se achava poderoso, onde ele se achava que tudo ele poderia obter. Ele era um jogador famoso, ele tinha possibilidades de ir para o exterior, para jogar na Itália. Ele tinha possibilidades de ir para a seleção brasileira. Ele tinha um salário vultuoso. Ele tinha amigos. Ele tinha tudo. Ele tinha carro de luxo, ele tinha apartamentos, tudo que se pode imaginar ele tinha. E ele, na prisão, com uniforme de presidiário, estava dando entrevista, diz o seguinte, que lá na prisão, claro que ele diz, olha, eu cometi um erro, eu quero pagar pelo meu erro, eu fiz um erro porque eu não fui o responsável, o mandante daquele crime, mas eu conhecia que aquele crime seria cometido. Aí foi a minha omissão, que eu poderia ter parado.
Falei, com isso eu procuro me redimir, mudando a minha vida. E eu mudei minha vida. Falei, na prisão, eu aprendi que fazer uma faxina é uma coisa importante. Eu aprendi que fazer um trabalho de artesanato é uma coisa importante. Eu aprendi que costurar uma bola é uma coisa importante. Eu aprendi que ajudar um outro companheiro presidiário é importante. E toda essa simplicidade me fez uma pessoa mais tranquila, mais natural. Eu aprendi que eu não preciso de muito para viver, mas que eu preciso de outros valores para viver, que não eram aqueles valores que eu abraçava no passado. Me pareceu assim, bastante sincero o que ele falou. Pelo menos, se não foi sincero, foi muito lógico. Foi uma coisa muito pertinente. Ele mostrar que a simplicidade, que a naturalidade com que ele vivia ali, que as coisas simples que ele estava executando era muito importante e fazia dele feliz. Ele ocupava o tempo. Ele dava uma outra forma de trabalho que não aquela que ele tinha no passado. Não que ele não quisesse trabalhar. Falou, olha, eu gostaria realmente de um momento que eu pudesse ter condições de exercer a profissão que eu exercia no passado, mas nunca mais eu serei o que eu era antes. Veja o reconhecimento. Então, achei isso bastante importante. É um depoimento que eu achei pertinente trazer para vocês. Então, é isso. Que viver com naturalidade é viver com simplicidade, como os espíritos aqui, né, esclarecem nessa mensagem. E para finalizar, tem aqui uma frase do Khalil Gibran, que é um pensador, um poeta, né, árabe, que diz o seguinte: a simplicidade é o último degrau da sabedoria. Né? Se nós refletirmos bem, realmente, é o último degrau da sabedoria. A maneira que nós encararmos a nossa existência de uma maneira mais simples, nós seremos sábios, estaremos agindo com sabedoria. Tá bom? Então, isso é o que eu tinha a passar para vocês, e que Jesus, então, nos abençoe, esteja conosco sempre. Obrigada, Zé. Mais uma vez, muito bom, né? Agora chegou o momento de todo mundo participar. Peguem, eu vou distribuir senha, viu, gente? Não precisa ficar nervoso, não, todo mundo pode falar. Alguém gostaria de fazer alguma colocação, complementar alguma coisa, fazer uma colocação, uma pergunta para o Zé? Ele está aí até meia-noite, é quarta-feira hoje. Ninguém? Pode, né? Até... Ninguém gostaria de falar? Pois não. Olha, acredito que todos nós aqui ficamos muito felizes com a sua palestra. Então, eu, da minha parte, não tenho nada a perguntar. Eu apenas quero lhe parabenizar a sua palestra. Obrigado. E quero lembrar que o irmão falou no amor, não é? O amor é primordial. Eu queria lembrar ao irmão que o apóstolo Paulo falou que poderia ler milhões de livros, poderia dar toda a sua riqueza para os pobres, mas se ele não tivesse amor, ele não teria nada. Não teria nada, não adiantaria, não é verdade, né? É só isso que eu queria dizer. Obrigado. Obrigado. Mais alguém, gente? Não? Zé, muito obrigada, viu, de novo. Deixa eu colocar aqui. Obrigada, Leda. Bom, meus queridos, então, é chegado o momento em que nós vamos agora aproveitar a oportunidade para doar aquilo que nós temos de melhor para todos aqueles irmãos nossos necessitados de auxílio. Então, nós vamos fazendo uma breve caminhada por todos os hospitais onde nós encontramos pessoas acamadas, né? Às vezes esperando por atendimento. Que todos eles sejam amparados e protegidos. Vamos dar uma passada também pelos presídios. Que esses locais de tanto dissabor possam ser modificados. Que essas políticas que aí existem possam olhar um pouco mais por essas casas, né, que
São verdadeiros depósitos humanos, que todos possam ter a oportunidade de sair dali não piores do que entraram, mas dispostos a se modificar, a mudar o jeito de agir, de pensar, para que eles não adquiram mais débitos ainda. Vamos vibrar também por todos aqueles irmãos nossos que contribuíram tanto para a sociedade, para a família, e que hoje estão nos asilos, nas casas de repouso, esquecidos, né? Muitas vezes. Que eles sejam amparados também. Vamos vibrar pelas nossas crianças, que estão muitas vezes nos orfanatos à espera de uma família, à espera de um lar, que elas possam encontrar. Vamos vibrar pelos nossos irmãos que estão estagiando nas ruas, fazendo delas a sua morada, que eles possam ficar firmes no propósito de aguentar essa prova e recebam amparo e proteção materiais e espirituais todos os dias. Vamos vibrar pelos nossos lares, pelos nossos ambientes de trabalho. E vamos pedir licença para vibrar por nós mesmos, que nós possamos colocar em prática tudo o que é aprendido aqui nessa casa de oração e de amor. Que nós possamos nos tornar pessoas melhores, vivendo com naturalidade, procurando auxiliar o próximo. E vamos também vibrar por todos aqueles que são responsáveis aqui pela Casa do Caminho, por todos os trabalhadores. E vamos deixar uma vibração para que a espiritualidade possa endereçar para onde achar melhor. E assim nós vamos encerrando essa parte do trabalho da tarde, pedindo para que vocês façam silêncio, se mantenham em prece, para a gente poder passar para os passes. Graças a Deus que assim seja.